achou? Diga amém. Jeremias 1, capítulo 1, versículo 4. Depois de Isaías. Amém? O tema da nossa palavra de hoje é A Palavra Me Achou. Capítulo 1, versículo 4, a palavra de Deus diz assim: Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu não sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. E estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e disse-me o Senhor: Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancar-te, para derribares, e para destruires, e para arruinares, e também para edificares e para plantares. Ainda veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. E disse ao Senhor: Viste bem, porque ele veio sobre a minha palavra para cumprir. Amém? Queridos, no livro de Jeremias, ele nos inspira e nos ensina a viver alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida. A história de Jeremias registra profecia sobre Judá, e sobre a destruição que se aproxima se a nação não se arrepender, Então Jeremias chama a nação para que se volte a Deus, Ao mesmo tempo, Jeremias reconhece que é inevitável a destruição de Judá devido à sua idolatria, imoralidade impertinente. Mas hoje eu quero frisar aqui com vocês, nessa noite, aquilo que Deus tem ministrado ao meu coração, que é o versículo 5. O Senhor, Ele nos conhece profundamente. A palavra de Deus diz aqui no versículo 5: Olha, antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Olha que palavra linda. Na quarta-feira, na sala de oração, eu estava aqui no altar, orando ao Senhor, e o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. O Senhor, Ele nos conhece profundamente. Mesmo antes de nascer, Deus já tinha algo preparado para nós conforme a tua vontade. O Senhor, Ele busca corações abertos e convertidos para que a sua boa vontade venha se cumprir e se realizar sobre as nossas vidas. Deus está à procura de corações aquebrantados. Como está a sua vida hoje? Uma reflexão, Como está o seu coração? Coloque a mão assim no seu coração e diga assim: Não vou reclamar dos ataques que há de vir. Você vai se encontrar em situações que você não vai entender amanhã, em competições que você vai dizer: Deus, como que isso está acontecendo comigo? E o Senhor, Ele vai te dar condição para você suportar aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Pela lógica humana, o que Deus estava dizendo para Jeremias fazer era loucura. Mas isso mesmo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida é para confundir. Deus vai te dar habilidades novas. Você crê nisso? Que Deus, Ele é capaz de dar habilidades novas, E como aprender, como ficar de pé, como perseverar? O chamado de Jeremias veio de uma maneira profética. O Senhor, Ele se revelou a Jeremias, Ele era um homem de carne, cheio de erros, conflitos, problemas, assim como eu, assim como você. Jeremias, ele não era um super-herói, ele não era um santo, ele era um ser humano. Mas um dia a palavra do Senhor
encontrou com aquele homem. A palavra de Deus veio até Jeremias. A Bíblia fala no versículo 4, olha: assim veio a mim a palavra do Senhor. A palavra de Deus encontrou com Jeremias. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela não muda de endereço, ela não muda o caminho. O Senhor, Ele não bate na porta errada. Quando Ele te escolheu, Ele não bateu na porta errada. Ele te conhecia. Mesmo antes de você nascer, Deus já te conhecia. Ele não achou que você era bom demais, né? Por quanto você não é. Ele não achou que você tinha quando você não tem. Deus sabe exatamente quem você é. Deus sabe dos seus traumas, das suas crises, dos seus problemas. Mas Deus diz: eu estou contigo, porque eu te escolhi. E você? Escolheu a Deus? Aceitou o Senhor? Né? Muitas das vezes Deus tem um chamado para a nossa vida e nós ficamos questionando, né? Por quê? Para quê? Para onde vou? Mas filho, Deus quer que você entenda nessa noite que Ele te chamou para servir. Ele te escolheu. E por isso que o inferno se levanta contra a sua casa, contra a sua vida, contra a sua família, contra o seu casamento. O inimigo, ele fica furioso, porque ele não quer que o propósito de Deus se cumpra sobre a sua vida. Então, cuidado com as guerras frias, com as guerras falsas que o inimigo tem colocado na sua vida para poder tirar você do caminho. Nós temos que tomar cuidado com aquilo que está ao nosso redor. Nós precisamos estar vigilantes e atentos. O inimigo, ele não suporta ver você debaixo da graça de Deus. Ele não suporta, ele vai fazer de tudo para fazer você perder o seu caminho. Mas Deus vai te usar para levar luz na vida de outras pessoas. Amém? Todos os dias, quando nós acordamos pela manhã, abrimos nossos olhos e respiramos, né? O inferno tem que reconhecer que o plano dele de destruição falhou. Deus guardou a sua vida por mais um dia. Você é um escolhido. Você é uma escolhida. A palavra te achou. Tem gente aqui que está tão cansado, sobrecarregado, desanimado, triste, perguntando: Senhor, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que, Senhor, que é tanta luta que eu não tenho força mais para poder conseguir progredir? Mas a palavra te achou essa noite. Talvez você pensou assim: eu não quero mais participar do grupo de louvor, eu não quero mais ir na igreja, eu não quero mais lutar pela minha família, eu não quero mais lutar pelo meu casamento. Mas eu vim nessa noite, debaixo da proteção de Deus, te dizer que a palavra te achou. O Senhor, Ele te escolheu. Você é um escolhido de Deus. Fala para o seu irmão do lado: a palavra te achou. Deus, Ele quer que você entenda que não é no seu tempo, que não é no meu tempo, mas sim no tempo de Deus. Chega de ficar achando que as coisas têm que acontecer da sua maneira, no seu tempo, na sua hora. Nós precisamos parar de ser que nem crianças birrentas. Se as coisas não estão do meu jeito, eu vou parar de fazer. Não é assim que funciona. O Senhor Jesus, Ele tem um chamado para a sua vida, e você precisa entender e aceitar o seu processo. Tem pessoas que querem pular, não querem viver aquilo que Deus quer te ensinar. O processo, ele vem para poder nos moldar, para poder alcançar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo que há de ruim em mim, tudo que há de ruim em você, vem de nós mesmos. Mas o que tem de bom é o Senhor que nos deu. Meu esposo sempre fala isso. Fala: ai de você se não fosse Deus, né? Então, ai de nós se não fosse o Senhor. Chega de correr para lá e para cá. Chega de ficar dando ciclo, dando voltas. Chega, Deus está te chamando nessa noite. Deus não quer você nem mais um dia, nem mais uma noite, nem mais um minuto longe da presença dEle. Hoje Ele vai voltar a colocar as coisas
Hoje Deus vai te dar força para poder abraçar o caminho que Ele te confiou. O Senhor te confiou algo. O Senhor te confiou um caminho. Ele quer que você trilhe aquele caminho. Você vai assumir o lugar que é seu. O seu chamado vai se cumprir sobre a sua vida. Quem é você? Quem sou eu para poder limitar aquilo que Deus vai fazer sobre a nossa vida? Nós seres humanos temos uma pequena capacidade humana de tentar querer entender aquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos estar com o nosso coração voltado para o Senhor Jesus e aceitar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Tem coisas que Ele diz que não é para ser, e você fica lutando, relutando, querendo aquilo, e Deus não quer aquilo para a sua vida. Aí você começa a estar com luta, vem as decepções e fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Mas você parou para perguntar para Deus: será esse o propósito de Deus para a sua vida? Né? Para alinhar o poder de Deus na sua pequena capacidade humana de entendimento. Em Jeremias, versículo 6, Jeremias diz assim: então disse eu: Senhor Jeová, eis que não sei falar, porque sou criança. Quando Jeremias ele usa essa palavra, eu não sei falar, é uma palavra que não é que ele não sabe dizer, expressar, é porque ele não se vê com capacidade de fazer aquilo que Deus colocou para ele poder fazer. E quantas das vezes nós também nos sentimos assim, né? Mas quando Deus coloca algo para você fazer, quando Ele te dá direcionamento, Ele quebra as barreiras, Ele vai na tua ferida, Ele vai sarando a tua ferida, Ele vai colocando a casa em ordem, Ele vai colocando as coisas no lugar, porque Ele quer fazer o propósito dele se cumprir através da sua vida. Ele entra na sua alma e diz: eu te escolhi, o Senhor te escolheu. Não tem como fugir daquilo que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos de aceitar. O versículo 5 novamente: antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre e santifiquei as nações, eu te dei por profeta. Temos vários motivos para pensar assim: por que Deus me escolheu? Erros, porque nós temos erros que nós cometemos, né? Traumas que nós já vivemos, família de onde viemos, DNA que corre sobre as nossas veias. Existem vários motivos pelo qual nos faz pensar por que Deus nos escolheu. Aí nós começamos a falar: Senhor, isso que eu fiz, e aquilo que eu fiz, mas Senhor, eu não consegui perdoar o meu irmão, mas Deus, eu não quero me envolver, eu quero ficar sentadinho, eu quero ficar parada, eu não quero fazer nada. Mas o Senhor te escolheu. Só, queridos, antes de você nascer, Deus já te conhecia. Você tem um pai. Muitos não podem acreditar em você, mas o teu pai, Ele te conhece. Ele sabe quem você é de verdade. O seu pai que está sentado no mais alto lugar, que é o Senhor Jesus. Ele sabe do fundo do teu coração e Ele te conhece. E o diabo começa a atacar a sua vida. Ele consegue te perseguir, né? Usa tudo que já aconteceu no seu passado e começa o quê? Jogar na sua cara, né? Jogar da sua cara, falar com você que você não vale nada, que você não é capaz, que você não é suficiente. E isso, será que é só comigo que acontece isso? Eu acho que muitos de nós acontece isso, né? Uma luta interna dentro de nós mesmos, né? Mas Deus nunca se esqueceu de você, porque Deus, Ele te conhece. Amém? Amém. Antes de te formar no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia. Esse versículo é muito forte. O Senhor já nos conhecia antes de nos formar no ventre da nossa mãe. Ele escolheu pela graça a favor do merecido. O alto preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Foi consumado. E Ele disse: vem, está liberado o acesso. Olha que maravilha. O alto preço já foi pago por mim e por você, para que o acesso fosse liberado. Nós temos acesso ao Pai. Nós podemos chegar ao Senhor através da nossa fé, da nossa renúncia, da nossa oração,
aonde a minha mente, eu cheguei à frente de uma psicóloga e ela falou comigo, eu falei com ela assim, doutora, a minha cabeça é como se fosse um trânsito que não tem sinal. Eu não conseguia dormir, eu tentava dormir, mas eu não conseguia, porque a minha mente ficava a todo momento bagunçada. Deus não age no meio do caos. Deus, Ele não age na bagunça. Você precisa alinhar o seu coração com o céu para Deus entregar para você aquilo que Ele tem para a sua vida. Ah, queridos, Deus é maravilhoso. O alto preço já foi pago lá na cruz do Calvário. Antes da palavra maldita ser lançada para a sua vida, a palavra de paz já tinha sido liberada sobre a sua vida. Deus já tinha determinado uma bênção sobre a sua vida. E o inferno passa mal porque nenhuma promessa será capaz, nenhuma arma forjada dele será capaz de impedir aquilo que Deus tem para você. Antes, Deus já tinha te escolhido. Deus vai tirar coragem, ousadia, para você poder fazer, se cumprir a boa obra dele sobre a sua vida. Mesmo que tudo diga não, Deus vai te dar ousadia. Você vai dizer, Ele me escolheu. Ele me escolheu. Você pode falar assim? Ele me escolheu. Ele me escolheu. Ele me escolheu. O Senhor te escolheu. E Ele vai fazer se cumprir sobre a sua vida. Não importa quem você é, não importa de onde você veio, não importa quem falou mal de você, não importa quem te acusou, o Senhor te conhece e Ele vai fazer a boa obra sobre a sua vida. Aleluia, Jesus. Ele te escolheu, queridos. Ele me escolheu. Deus disse a Jeremias, antes mesmo que saísse da madre da sua mãe, te santifiquei nas nações e te dei como profeta. Ele te escolheu, assim como escolheu Jeremias. Entenda, há um tesouro reservado aí, ó, aqui, ó, dentro de mim e dentro de você. Oh, Jesus. O inimigo, ele quer te fazer parar, queridos. Ele não quer que você alcance o que Deus tem para a sua vida. Ele vai colocar circunstâncias para fazer você desistir. Você precisa perseverar no Senhor, porque Ele sabe aonde Ele vai te atacar. Esteja preparado. Não vai ser fácil, mas se você perseverar, eu te garanto em Deus que o Senhor vai fazer se cumprir sobre a sua vida tudo aquilo que Ele prometido. Que Deus é um Deus fiel para se cumprir tudo aquilo que Ele prometeu sobre a nossa vida. Há poder no nome de Jesus. Nenhuma arma preparada contra ti e contra sua família prosperará. Nenhum sentimento de capacidade vai germinar no seu coração. Versículo 7 diz assim: mas o Senhor me disse, não digas, eu sou uma criança, porque aonde quer que eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, dirás. Chega uma hora na nossa vida que começamos a olhar o tamanho da promessa e o nosso tamanho. O tamanho da promessa e o nosso tamanho. O tamanho da promessa e o nosso tamanho. Nós começamos a parar de olhar para os nossos olhos espirituais e começamos a dizer o quê? A nossa capacidade humana de entendimento. Nós começamos a fazer o quê? Duvidar daquilo que Deus pode fazer sobre a nossa vida. Aí olhamos para o nosso tamanho e para o tamanho da promessa. Olhamos para a nossa família e para o tamanho da promessa. Olhamos para a nossa conta bancária e olhamos para o tamanho da promessa. Ah, queridos, a palavra de Deus, o poder de Deus, ele não está enquadrado em nada que você pode conseguir imaginar. Quando Jeremias fala, eu não sei falar, não é no sentido literal que ele não sabe falar. É no sentido que ele não tem habilidades. Mas Deus vai te dar habilidades nessa noite, amém? Ele quis dizer que ele não era tão bom para poder fazer o que Deus queria que ele fizesse. Mas Deus o conhecia. Deus conhecia ele. O segredo nunca será eu, nunca será
Deus não baseou os sonhos, os projetos dele no seu tamanho. Ele baseou nele, no tamanho dele. Não no meu tamanho e no seu tamanho, mas no tamanho dele. Você é pequeno, mas o Senhor é grande. Você não pode, mas o Senhor pode. Deus está dizendo: eu nunca precisei limitar o meu poder sobre a sua capacidade humana de entendimento. Não limite, queridos, aquilo que Deus pode fazer sobre a sua vida. Está com medo de quê? O que você tem medo? Está olhando para a sua condição ou está olhando para aquilo que Deus tem para fazer sobre a sua vida? Ou você está olhando para Deus? Aonde estão os seus olhos? Aonde está o seu coração? O projeto de Deus para a minha vida e para a sua vida nunca vai caber em uma calculadora humana. Queridos, nunca. Você pode tentar imaginar diversas formas, você nunca conseguirá entender. Nós não precisamos entender qual que é o processo. Nós precisamos suportar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Pare de procurar entender. Quando você procura entender, você deixa de confiar no Senhor. Fé é o quê? Fé é a certeza das coisas daquilo que a gente não se vê. Então nós temos que esperar no Senhor com o nosso coração. Pega a sua cruz e traz para aqui, ó, o altar. É aqui que você deve estar. Pega a sua cruz, carrega a sua cruz e traga ela para o altar. É aqui no altar que Deus vai te ensinar a perseverar e a não desistir e a confiar na sua promessa. No versículo 11, a Bíblia diz assim: ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para se cumprir. Olha que maravilhoso isso. O Senhor Jesus, Ele vai trazer revelação dos céus na sua vida nessa noite. Esses últimos dias você crê, Deus vai abrir os céus e revelar o teu propósito na sua vida. Deus vai falar com você em sonhos. Você vai abrir a Bíblia e Deus vai te dar entendimento da tua palavra. Queridos, o Senhor, Ele quer se revelar a nós. Nós precisamos ter sensibilidade. Eu cheguei em um determinado tempo da minha vida que eu só orava ao Senhor, pedindo a Deus uma resposta. Orava a Deus, Senhor, me responde. Peça alguém para poder falar comigo no culto. Alguém, você já abre a Bíblia. A gente tem mania, né? Já abre a Bíblia e fala assim: Senhor, fala comigo. Aí abre a Bíblia, né? E por assim eu fiquei praticamente quase um ano e pouquinho, um ano e meio, quase 2 anos orando a Deus uma resposta. E o Senhor em silêncio. Até num dia que eu fui entender, queridos, que o silêncio dele também é resposta para a nossa vida. Talvez você está aí aguardando alguma resposta de Deus diretamente, mas Deus no secreto, Ele quer te revelar. Ele quer que você seja sensível para ouvir aquilo que Ele tem para te falar no silêncio. Chegou um dia que o silêncio dele foi suficiente sobre a minha vida e eu pude entender que aquilo ali era a resposta dele. O Senhor, Ele traz resposta. Nós precisamos buscar do Senhor a resposta que Ele tem para a nossa vida. Deus, Ele vai abrir os seus olhos espirituais para você conseguir enxergar o que Ele quer te mostrar. Os teus ouvidos para que você venha ouvir aquilo que Ele tem para dizer para a tua igreja. O Senhor Deus, Ele quer se revelar a nós, mas precisamos ter sensibilidade. A tua dúvida, o seu medo, o seu questionamento é a maior evidência que Deus te chamou para fazer aquilo que Ele quer que você faça. Jesus, Ele ama escolher quem não se candidata. Queridos, sabe qual é a diferença de quem se candidata de cargo e chamado? Cargo é quem se candidata, chamado é quem Ele escolhe. O Senhor Jesus, Ele vai levantar homens e mulheres para poder fazer a boa obra nessa terra, querido. O Senhor quer que nós levamos o ID, a palavra dEle. Ele quer nos ensinar, Ele quer nos moldar segundo o que? A tua palavra. Quando você começa
Eu tive isso nos últimos dias que eu compartilhei com o pastor, que eu comecei a me jogar mais em Jesus, a orar mais, a buscar mais. E o Senhor ele veio trazendo revelações. E as coisas foram se cumprindo. Porque às vezes a gente imagina assim, Senhor, será que é isso mesmo? Será que eu estou ficando doida? Aí passa um tempo, algo acontece, o Senhor testifica aquilo sobre a sua vida. Aí você entende que é Deus falando com você. Deus ele é maravilhoso para fazer isso, queridos. Guarde esse versículo no seu coração. Jeremias 1:5. Desde o ventre, antes de eu te formar no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre e santifiquei as nações, te dei como profeta. O Senhor Jesus, ele te conhece. Você pode colocar a mão aí no seu coração? O Senhor Jesus, ele te conhece, queridos. Ele sabe quem você é de verdade. Você não precisa chegar até aqui com a armadura para esconder as suas cicatrizes que a vida fez com você. Você não precisa usar máscaras para esconder a sua tristeza. Deus quer te dar uma alegria verdadeira nele. Oh, Jesus. Queridos, o Senhor quer levantar aqui homens e mulheres com o coração disposto a gastar a sua vida no teu altar. Homens e mulheres dispostos a fazer o grite, a não se preocupar com o que vão pensar. O Senhor Jesus, ele quer levantar homens e mulheres capazes de fazer a tua boa obra. Ele capacita, queridos. Não é na tua capacidade humana de entendimento. É o Senhor que vai fazer. Não é você que vai fazer. Mas eu não sei falar. Mas o Senhor vai colocar a palavra na sua boca. Oh, Espírito Santo de Deus. O Senhor ele vai transformar a tua vida. E até mesmo aquelas pessoas que não acreditam em você vai ter que ver a glória de Deus na sua vida. E vai falar o que o Senhor fez na vida dela. Eu também quero aquilo que o Senhor fez na vida dele, na vida dela. Queridos, o Senhor é suficiente, capaz de fazer muito, muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Você é um escolhido de Deus. Entenda isso. Você é um escolhido de Deus. Aceite o seu chamado. Suporte o seu processo. E viva a promessa de Deus para a sua vida. Você está preparado para poder viver a promessa de Deus sobre a sua vida? Você está preparado para poder passar pelas dificuldades, pelas lutas? Porque não é fácil não, queridos. Servir a Deus não é fácil não. Se alguém falou com você um dia, vai para a igreja que a tua vida vai melhorar, está mentindo para você. Está mentindo. Porque qual pessoa, qual crente que não passa por luta? Qual cristão que não enfrenta dificuldades? Mas o Senhor Jesus, ele vai nos fortalecer, nos dar graça, nos renovar nossas forças. Você pode respirar fundo aí no seu lugar? Queridos, Deus te deu graça, Deus te deu fôlego de vida, e você pode agradecer e glorificar o nome dele, porque ele é bom, porque ele é maravilhoso, ele é fiel para se cumprir tudo aquilo que ele tem preparado. Queridos, pare de rejeitar aquilo que Deus tem na sua vida. Deus quer te usar, Deus quer te fazer levar a tua palavra, Deus quer mover as coisas de lugar, Deus quer transformar o seu ser, Deus quer te fazer uma nova criatura. E você está aí pensando, Senhor, será que eu consigo? Será que eu vou poder? Será que eu sei fazer? O Senhor vai te dar condição, o Senhor vai estabelecer o teu reino sobre a sua vida. Queridos, você pode colocar sobre os seus pés. Você pode começar aí no seu lugar, adorar o Senhor e falar com Ele: Senhor, olhe para mim com os teus olhos de amor. Deus, nós estamos aqui para a tua presença, Pai, nesta noite. Queremos, Senhor, rasgar